Então vamos lá. Então, o ovócito já saiu do ovário num processo que chama ocitação, né? E o espermatozoide, ele pode entrar no corpo da mulher e perder sua motilidade, ficando paradinho lá no útero, até que o ovócito seja liberado. Então, ele pode ficar dentro do corpo da mulher por vários dias, ali paradinho, e quando o ovócito sai do ovário, a parede do útero e também o das trompas sofre uma contração, o que estimula o espermatozoide a voltar a se agitar e ir de encontro ao ovócito. O ovócito também libera algumas substâncias químicas que atraem esse espermatozoide para que ele não erre o caminho, né? Então, a fecundação. A fecundação ocorre na região de ampola da tuba uterina, que é essa aqui da viradinha aqui. E antes dele fazer a fecundação, o espermatozoide, ele precisa passar por um processo que chama de capacitação, que é simplesmente assim, quando ele está passando aqui na parede da tuba uterina, ele vai batendo na parede da tuba até que ele perca uma grande camada lá de glicoproteínas que favorece a limpeza desse espermatozoide para ele, na hora da fecundação, né? Aproximadamente só 10% dos espermatozoides conseguem chegar na tuba uterina, o resto morre pelo caminho. Agora eu vou falar um pouco sobre a reação acrossômica. Você lembra que eu disse que o espermatozoide tinha tipo um chapéuzinho, que era o complexo de Golgi dele, né? E então, ele vai chegar aqui perto do ovócito e o ovócito tem uma camada externa que é chamada de coroa radiada e uma mais interna que se chama zona pelúcida. E ele vai chegar aqui e para ele conseguir entrar na coroa radiata, ele vai ter que liberar enzimas que estão nesse acrossomo. Então o acrossomo se desfaz, libera um caminho aqui da coroa radiata e ele consegue ter acesso ao ovócito. Quando ele chega na membrana do ovócito, passando pela zona pelúcida também, ocorre a fusão de membranas entre a membrana do espermatozoide e a membrana do ovócito, e o espermatozoide libera o seu material genético aqui dentro para fazer a fecundação. A zona pelúcida tem a função de proteger o ovócito contra a poliaspermia, que é a fecundação por vários espermatozoides, o que impossibilitaria a vida, já que só pode ter 46 cromossomos, não pode ter mais, né? E a coroa radiata, ela libera quimioatrativos, que, como eu falei, atraem o espermatozoide, e também oferece proteção ao ovócito, porque ele vai se movendo e tal. Se não tivesse essa coroa radiata, provavelmente ele sofreria algum tipo de lesão. O ovócito, como eu falei em algum tempo atrás, ele não termina a sua meiose. Ele só termina a meiose quando algumas enzimas são liberadas pelo espermatozoide na hora da fecundação, e aí eles se juntam ao material genético e termina a meiose. Agora eu vou falar depois que já aconteceu esse processo de fecundação, a célula que sofreu a meiose, junto com o material genético do espermatozoide, vai se dividir em duas células, que é chamada de clivagem, e aí essas duas células vão sofrer mitose, vai passar para 4, vai sofrer mitose, vai passar para 8 e tal, até chegar a 16 células, que é a mórula. Até 8, esse conjunto é chamado de blastômero. Aqui na mórula, as células que estão mais internas vão originar o embrião, e as que estão aqui em volta vão originar o trofoblasto, que é um tecido que a gente vai estudar aqui. Isso tudo acontece em 3 dias. Bom, aí de repente começa a entrar um líquido entre as células que estão aqui na mórula, entre essas células, formando uma cavidade que chama blastocele, e empurrando essas células aqui do meio para a extremidade. Então, essas células que estavam aqui no meio vão estar aqui, e essas que estavam na extremidade vão continuar na extremidade, formando essa cavidade que chama blastocele. Então, aqui na extremidade nós vamos ter o trofoblasto, e aqui essa bolinha, esse aglomerado, é chamado de embrioblasto.
E o conjunto disso aqui todo é chamado de blastocisto ou blástula. Ok, agora eu vou falar sobre o processo de nidação, que é quando esse embrião se fixa na parede do endométrio. O bebê não vai sofrer a gestação na cavidade do útero, ele vai enfiar lá na parede do endométrio e vai se desenvolver lá dentro. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, só um minuto. Aqui, ele vai passar aqui essa cavidade do endométrio e ele vai se enfiar lá dentro através de algumas células trofoblásticas que vão se aderir aqui, vão empurrar para dentro, sempre começando com essa parte aqui, essa parte que vai entrar primeiro. E aqui, eu vou falar disso depois, tá? Então, até aqui, só lembrar que ele se enfia. Ok. Agora, o trofoblasto vai originar dois tipos de tecidos, o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto. O sincício vai estar mais por fora, aqui eu desenhei ele, o sincício por fora, e o citotrofoblasto vai ficar mais por dentro, aqui ó, o sincício por fora e o cício-trofoblasto por dentro. Citotrofoblasto, né? O embrioblasto, que é esse aqui do meio aqui, ó, ele também vai gerar dois tecidos, que é o hipoblasto ou o epiblasto. O epiblasto vai ser o de cima aqui e o hipoblasto vai ser o de baixo. Isso no 8º dia. No 9º dia, acontecem algumas coisas, ó, surgem vacúolos no sincício, então essa parede aqui de fora, ó, começa a ter vacúolos, eu vou ver se eu mostro aqui. Aqui, ó, começa a surgir vacúolos no sincício. Deixa eu ver. Ocorrem coágulos de fibrina. Ocorre a formação da cavidade exocelômica. Aqui é a cavidade exocelômica, tá bom? Então, ocorre a formação dessa cavidade. Isso tudo no 9º dia. O coágulo de fibrina é essa partezinha aqui, ó, que começa a fechar a parede do endométrio de novo. E esse é o coágulo, esse fechamento. Bom, agora eu vou falar do 11º e 12º dia. As lacunas se fundem com os capilares, então essas lacunas que estavam aqui vão se encher de capilares sanguíneos, formando a circulação útero-placentária. Então ocorre a troca, né, do sangue materno com o sangue do bebê lá. O sangue materno começa a nutrir o embrião. E ocorre a formação de cavidades coreanas, que vão formar uma estrutura que chama córeo. Então, aqui está o epiblasto e o hipoblasto. O hipoblasto vai se estender aqui, formando a cavidade exocelômica, que a gente já falou. E esse tecido que fica em volta da cavidade exocelômica, que é formada por células do hipoblasto, vão se encher de cavidades. Eu vou mostrar aqui, ó. Vão se encher de cavidades, tá bom? De lacunas, que são as cavidades coreanas. E agora, para fechar, no 13º dia, ocorre o fechamento total do endométrio. Então, já fechou tudo, ó. Fechou tudo. Ocorre um pequeno sangramento com esse fechamento total. Então, algumas mulheres acabam até confundindo com a menstruação, já que acontece aqui no 13º dia. Então, 13º mais o 14º que já passou, dá mais ou menos 28 dias, que é o ciclo normal da mulher. Ocorre a formação de vilosidades primárias, que é isso aqui, ó. O citotrofoblasto começa a entrar para o sincício aqui, ó. Essa é a formação das vilosidades primárias. Ocorre o cisto exocelômico, ou seja, essas lacunas aqui não vão ser necessárias, elas não são úteis para o embrião, então elas vão formar aqui um cisto, que vai ser eliminado depois pelo embrião. E ocorre a formação também do pedúnculo embrionário, que vai ser a formação do cordão umbilical, né? Futuramente ele vai ser o cordão umbilical. E ele tá aqui, então, aderido já ao embrião. Essa partezinha aqui de cima, essa cavidade, é a cavidade amniótica. Tudo bem? Que fica
logo em contato com o epiblasto. O hipoblasto fica em contato com a cavidade exocelâmica.